Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Colabora. Temos reunido aí toda semana e esse encontro às segundas-feiras, 19 horas, tem sido mais do que especial. Então, muito obrigado por você que está aí conectado, participando, colaborando conosco. Sejam bem-vindos. Tenho certeza que esse encontro hoje vai ser muito enriquecedor e especial para você. Estamos recebendo um grande amigo mesmo, de longas datas, Thiago Mesquita. Já quero te agradecer aqui, meu irmão, pela sua disponibilidade e disposição em estar aqui colaborando conosco. Eu sei o quanto a sua agenda é comprometida aí, corrida, mas obrigado por tirar esse tempo para colaborar aqui e compartilhar um pouco das suas experiências. Thiago Mesquita é um grande profissional para quem é de Uberlândia, da região do Triângulo Mineiro. Aqui em Goiânia também ele já fez alguns trabalhos. Ele é da área de fotografia e vídeo, um grande profissional com muita experiência e que nessa pandemia aí, vamos dizer, transição para o digital, ele tem feito um trabalho excepcional, muito inovador, contribuído com muitas pessoas, ajudando as pessoas a fazerem essa transição, né, da imagem, do vídeo para o digital. Todo mundo está sendo meio que forçado, né, a se adaptar, a se atualizar, a aprender a lidar com essas ferramentas. Nem todo mundo é familiarizado ou tem essa facilidade aí com foto, com vídeo, com essa exposição, mas mais do que nunca é importante a gente aprender, né? A gente aprender a lidar com essas ferramentas, com esse novo formato, com essas novas formas de se comunicar, de se posicionar, de criar sua identidade. E o Thiago tem feito um trabalho excepcional nisso, porque ele une não só toda a experiência que ele tem no mercado, né, com foto, com vídeo, mas também algo muito legal na área de propósito, de gerar valor na identidade da marca, na identidade daquilo que você apresenta, né, através da sua foto, do seu vídeo. Eu acho isso, são duas coisas que não podem ser construídas e trabalhadas de forma separada, né? Aquilo que a gente vê, a imagem deve traduzir o nosso valor, o nosso propósito. Isso tem tudo a ver com construção de marcas, né? Então a gente tem que entender a importância que isso hoje tem na nossa vida aí, nos nossos negócios, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Desmistificar um pouco disso, não achar que é besteira fazer uma boa foto, produzir um bom vídeo, entender e tratar isso com a seriedade com que deve ser tratado, né? A presença no digital hoje, a presença nas redes sociais é muito relevante. Quem ainda acha que isso é distração, está enganado, né? A maioria das grandes empresas, dos grandes negócios já estão acontecendo online, digitalmente, então a gente precisa de uma vez por todas entender a importância disso e gerar valor, marcar presença no mundo digital. Então, Thiago, seja bem-vindo. O tempo é todo seu aí. A gente normalmente tem um tempo um pouco mais limitado, mas hoje a gente fez questão de deixar mais espaço para você poder compartilhar a parte técnica, a parte de, né, os princípios aí, para a gente entender de fato a importância disso tudo. Então fique à vontade para compartilhar. Eu sei que a gente vai sair daqui enriquecido e com muita experiência e muita possibilidade nas mãos. Muito obrigado mais uma vez e o Colabora é todo seu, meu amigo. Muito obrigado, Neto, pela apresentação, né? Obrigado. Realmente eu fico muito honrado, tenho todo esse tempo de amizade e além disso eu vi aqui na sala tantas outras pessoas que fizeram parte, né, da história, que a gente conhece, que são amigos chegados. E eu quero te falar que eu preparei algo especial para você. Fica firme aí, dentro dos próximos 5 minutos vai acontecer algumas coisas que você vai entender melhor o que está acontecendo. Então, fica firme. Se tiver como, espalhe essa notícia para a galera chegar para dentro do grupo também, né? Vai ter um conteúdo bem legal e bem intenso. O que o Netão compartilhou conosco a respeito da importância da imagem, né? Ele fez uma ótima apresentação no sentido de que é isso mesmo, não tem como a gente ficar fora disso mais. Hoje nesse mercado, no que a gente tem vivido hoje, é fundamental nós termos uma boa apresentação. Tá? Não tem como você se comunicar com o seu público online, que hoje é um público muito mais abrangente do que o que você consegue atender normalmente no presencial, sem se preocupar com a qualidade da imagem que você entrega. Tá? E antes, já no início, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, mas antes eu queria desafiar alguns aqui. Se você não tem como fazer isso, fica tranquilo, sem nenhum constrangimento, mas eu queria que todos, se possível, abrissem suas câmeras, para a gente só fazer um exercício
aqui, tá? Então, nesse momento, se você não tem nenhuma situação de constrangimento aí, sendo possível, eu gostaria que você abrisse sua câmera, tá bom? Isso vai ser importante nessa construção. Isso. Imagem de propósito, estão vendo direitinho aí, né? Pode me dar um joinha quem tiver, tá tudo ok, som, tudo ok, imagem, beleza. Como o Neto já falou, semana passada eu fiz um curso a respeito disso e eu resumi tudo que nós trabalhamos no curso. Claro que eu dei exemplos no curso, a gente foi trabalhando detalhes mais específicos, mas o conceito, a essência do que foi compartilhado na semana passada, vou repartir com vocês aqui agora. Primeira coisa que é muito importante na nossa imagem, naquilo que você apresenta, na maneira como você se comporta no Facebook, Instagram, YouTube, seja onde for, TikTok e qualquer outra coisa, ou até mesmo em reuniões como essa no Zoom e outras pessoas, é muito importante que haja coerência. Tá? Quando a gente fala de coerência, é muito delicado a gente falar de certo e errado, porque o certo e errado, em alguns aspectos, ele pode ser relativo. Então, dependendo do grupo com quem eu estou me comunicando, dependendo de quem está do outro lado da tela, ou do público-alvo que eu atendo, do segmento que é meu produto, eu vou ter comportamentos específicos. O jeito de vestir, o cenário, o jeito de falar até. Isso é relativo ao público que eu estou me comunicando. Eu tenho que conhecer esse público e ser coerente. Coerente com o público e também coerente com o que eu faço, com o que eu gosto, com o que eu executo. Então, por exemplo, não adianta nada você ser uma pessoa, às vezes, de repente, super séria, centrada, uma pessoa, o famoso CDF, nerd, e você comunicar com um público muito descolado e querer ser descolado de uma forma que você não sabe ser. Não adianta, você tem que ser coerente e isso também diz respeito à sua imagem. Então, essa coerência, ela tem que estar em todos os lugares. Por exemplo, agora aqui, nós estamos numa reunião, eu não sei ao certo quantas pessoas tem aqui, mas tem bastante, e com certeza outros vão assistir posteriormente, isso nas redes sociais. E eu coloquei um tópico aqui que diz assim, ó, eu e vocês que estão na tela, tá? Eu sou seu potencial cliente, ou investidor, ou diretor, ou qualquer outra coisa. Depende do que você trabalha. Eu posso ser um cliente do seu produto, eu posso ser um investidor na sua empresa, ou, de repente, você está procurando uma vaga de emprego, eu posso ser seu diretor. E nós estamos num ambiente de reunião. E eu pedi para todos abrirem a câmera aqui, ter uma relação com isso. Observe aí, se você consegue ver as outras pessoas que estão na tela, observe um pouquinho aí as pessoas. Nós não estamos julgando uns aos outros, fiquem tranquilos, nós estamos aprendendo, tá? E você vai fazer uma autoanálise nesse aspecto. E o que eu estou vendo tem coerência? Se eu sou o seu diretor, ou se eu sou o seu investidor, se eu sou o seu cliente, o que eu estou vendo aqui condiz com a informação que você quer passar? E eu até comecei a aula falando assim, fica firme aí, você que acabou de entrar, porque, para ser sincero, a minha imagem não tem a menor coerência com o que eu vou falar agora. O meu tema, sem nenhum medo de falar, o meu tema falando de imagem, a minha imagem, como eu estou me expressando aqui, é ridículo para o que eu estou abordando. Isso foi intencional para que você veja o tanto que isso é importante, a maneira como a gente se apresenta. Tá? Então aqui eu tenho algumas coisas para considerar dentro do que você está vendo. Isso é muito comum, viu, gente? Assim, por mais que pareça óbvio que nós vamos tratar agora, é muito comum a gente ver reuniões e gravações e lives e às vezes transmissões onde as pessoas não se preocupam tanto com a imagem. Vamos começar observando alguns detalhes. Primeira coisa, iluminação. O mais comum que acontece aqui, e acontecendo comigo agora, e acontece com muita gente, é que você normalmente na sua casa tem uma luz no teto. Bem provável, certo? Quando você liga essa luz do teto, como é o meu caso aqui agora, dependendo da posição aonde eu estou, esse é o resultado. O que eu tenho aqui de resultado? Eu estou comunicando com você, mas você não consegue ver bem minhas expressões. Olha como é que está. Vou até aumentar aqui na tela. Olha como é que está. O meu olho você não consegue ver porque tem uma sombra. Tá? Minha testa está super brilhosa e avantajada nesse caso. E olha essa sombra aqui. Olha a minha roupa. Olha a bagunça que está aqui no contexto. O que vocês acham disso? Pensa você agora. Você como meu cliente. Eu digo que eu posso ser o seu cliente. Eu posso ser o seu investidor. Mas agora você é meu cliente.
e você está pensando em me contratar para melhorar a sua imagem pessoal, ou de repente fazer uma consultoria para melhorar a forma como você vai apresentar os seus vídeos, como você quer se comunicar, ou de repente até para a marca da sua empresa. Olhando bem para mim, com toda sinceridade, apesar da apresentação que o Neto fez, uma apresentação bem generosa, quem aqui teria coragem de me contratar? Por favor, levanta a mão. Com toda sinceridade. Eu quero te ensinar a melhorar a sua imagem. E eu sei como fazer isso. Aí você olha aqui e fala assim, eu contrato. Pode levantar a mão. Quem contrataria? Eu tô feio, né? Ninguém? Ninguém levanta a mão. Gente, por que você não contrataria? Coerência. Se não tiver coerência, não adianta você saber falar, você se comunicar bem, você saber escrever bem, não adianta você ter toda a experiência. Se não tem coerência naquilo que você faz, isso não faz sentido. Utilizando o exemplo da Bíblia, Paulo falava, né? Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Agora, a gente também tem, por outro lado, aquelas pessoas que falam assim, não, faz o que eu faço, quer dizer, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aí não funciona. E para você crescer, o primeiro ponto é ter coerência. Falando em relação à imagem, então vamos começar a melhorar essa cena aos poucos. Primeira coisa, a luz, como eu disse, está vindo muito de cima, me dando essa sombra, eu teria que corrigir isso. Vamos supor que eu não tenho outra luz para corrigir isso. Eu só tenho essa. Então eu tenho que melhorar o meu posicionamento em relação a essa luz. Eu posso, olha, observa aqui a região do meu olho. Ó. Eu posso chegar para trás um pouco e projetar o meu rosto um pouco mais para cima e já melhorou a forma como a luz chega aqui. Então eu poderia gravar esse vídeo um pouco nessa posição. Isso se eu não tivesse como controlar a luz. O melhor seria posicionar melhor a luz, mas pode ser que você não tenha essa opção, certo? Então aqui, ó, eu melhorando a minha posição em relação à luz, eu já favoreço um pouco, né, só mudando a minha posição. O meu normal nesse ângulo que eu tô seria ficar assim. Mas agora nós vamos mexer nas luzes, tá? Então a primeira coisa, eu vou ligar uma luz aqui, que não é nada de especial, são duas luzes de casa normais, lâmpadas mesmo. A única diferença é que elas estão num tripé, num suporte com um soquete de lâmpada normal e com uma sombrinha branca para rebater. Essa sombrinha branca é um detalhe técnico, mas eu poderia improvisar com qualquer outra coisa, poderia rebater numa parede branca. Bom, agora melhorou um pouco a luz. O que vocês acharam? Estão percebendo essa diferença já? Certo? Melhoramos a luz, mas ainda tem muita coisa aqui que não está legal. Vamos continuar. Aqui agora, espera aí. Isso. Ó. A sua foto de perfil nas redes sociais, ela também fala sobre a sua versão. Como assim a sua versão? Eu posso me apresentar de uma forma num perfil profissional e posso me apresentar de outra forma num perfil onde eu só deixo amigos e familiares entrar. Mas isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes no seu perfil, por exemplo, Instagram, você vai postando coisas profissionais e vira e mexe, você vai colocar alguma coisa de família. Você tem que tomar cuidado com o que você posta e com a qualidade dessas imagens também. Tá? E quem aqui nunca passou pela situação onde você quer comprar um produto e você vai lá e acha um WhatsApp? Você aciona aquela pessoa e a pessoa começa a conversar com você. No que a pessoa está conversando com você, você clica na foto e fala assim, meu Deus, eu vou comprar desse cara. Alguém aqui já passou por isso? Você fala assim, não, aqui não dá, não tem credibilidade nenhuma. Tipo assim, o poder de venda dele naquele momento, pela foto do WhatsApp dele, cai em 50% ou mais. Simplesmente pela foto. Porque a foto não passa credibilidade. Então a gente tem que tomar cuidado. Você vai trabalhar com WhatsApp pessoal e profissional é o mesmo número, cuidado com a imagem que você vai colocar de perfil. Ah, vou colocar uma imagem minha de boa, de sunga na praia com uma cerveja na mão. É essa a imagem que você vai comunicar com o seu público? Depende, eu não sei o que você vende. Às vezes você está vendendo, né, alguma coisa na praia, tudo bem. Mas normalmente, é o que eu disse, tem que ter coerência. Né? A gente tem que observar isso. Acompanhando as suas redes sociais, nós conseguimos entender o seu valor? Antes da gente continuar, voltando para a questão da imagem, nós vamos melhorar aqui esses aspectos como um todo. Tá? Como eu disse, eu vou dar algumas dicas, nós vamos evoluir nesse tempo. Primeira coisa foi em relação à luz. A luz, vocês viram que a luz de cima não estava legal, eu posicionei uma luz um pouco lateral. Essa luz está praticamente atrás da câmera, levemente na horizontal.
num ângulo pouco acima do meu olho, para dar esse efeito aqui que vocês estão vendo. Além da questão da luz, nós vamos falar também do cenário. Mas ainda na luz, às vezes você pode falar o seguinte, mas eu não tenho as luzes que você tem. O que eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar um ring light? Eu tenho que comprar um softbox? Eu tenho que comprar um LED? Logo antes da gente começar essa reunião, o Neto estava me mostrando um LED que ele comprou para as lives do Paulo Júnior, né, Neto? Olha lá, tá me mostrando lá. Você tem que comprar o quê? Bom, primeiro, é bom você entender o efeito de cada luz e por quê. Por que softbox? Por que ring light? Ring light, por exemplo, aonde que ele difundiu e ficou famoso? Ele ficou famoso por causa das blogueiras, e especialmente as que trabalhavam com questões de maquiagem e moda, elas começaram a utilizar muito em make, porque ela dá um efeito no olho muito interessante, porque normalmente para dar o efeito ela fica em volta da lente, a luz, né? Então a câmera fica no meio do ring light e ela dá um círculo no olho radial bem interessante que dá um efeito bacana. Esse é o efeito do ring light. E às vezes é uma luz mais cara, ainda mais agora que está na moda. Aí às vezes eu vejo as pessoas gastando mais no ring light para colocar o ring light de lado, de cima e tal, sendo que ele vai funcionar como uma luz qualquer. Então não é o ring light que é a questão. A questão para esse tipo de situação é a suavidade da luz. Tá? Tente ter fontes de luz mais suaves, luzes duras. O que é luz dura? A gente chama de luz dura uma luz muito direta. Aqui não dá tempo de eu demonstrar com vocês todos os tipos de luz, explicar tudo isso. Não é o propósito. Mas é importante que você entenda que a sua luz ela tem que ser suave. Se você liga o LED do seu celular, por exemplo, vou até fazer esse exemplo para vocês aqui. Se eu ligo o LED do meu celular, aqui eu tenho uma luz dura. Qual que é a característica da luz dura? A luz dura, ela dá sombras marcantes. Então, olha bem definida a sombra do meu nariz, do óculos, o traço certinho. Onde ela bate, ela estoura muito. Nas outras pontas não ilumina tão bem. É uma luz dura. Tá? Você suavizar essa luz deixa melhor vários aspectos, assim como a sua pele, por exemplo. Melhora bastante, diminui a percepção dos poros e tal. Tá? Essa luz dura, ela tem sua função. No caso da foto, do vídeo, ela tem seu objetivo. Mas nesse caso, para lives, para transmissão, é melhor luzes suaves. Ah, mas eu só tenho uma fonte de luz e ela é dura. Como que eu faço? Você pode rebater ela. O que é rebater? É você jogar ela para outra superfície para que ela volte para você mais suave. Tá? Cuidado para rebater com algo que seja de cor neutra, branca, cinza, alguma coisa nesse sentido. Porque senão, aonde ela rebate e volta, ela volta influenciada pela cor do objeto que está refletindo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou rebater a luz na minha mão. Ó, observa que chegou mais suave no meu rosto, mas o meu rosto está vermelho. Certo? Então, essa luz rebatida ela é legal. Né? Mas não nesse caso aqui desse jeito. Seria bom rebater, por exemplo, se eu tivesse uma folha branca, rebater na folha, ela voltaria mais suave, pode ser bem interessante. Então, às vezes você tem uma luz muito boa, o Neto me mostrou, por exemplo, agora aí um LED muito bom, que se for usado de forma muito perto, muito direta, não vai dar um efeito bacana, por mais que é uma luz muito boa. Se ele rebater do jeito certo, ele vai ter um ótimo resultado, ou pelo menos distanciar para essa luz ficar mais suave. Tá? A suavidade da luz conta muito. Você pode ser criativo com o tipo de luz que você tem. Como que você vai ser criativo? Para a gente continuar, eu vou voltar nesse ponto, mas está me incomodando o jeito que eu estou aqui nessa aula. Nós estamos melhorando aos poucos, mas eu quero falar um pouquinho também sobre o contexto e o cenário. Eu vou voltar no ponto, use as luzes que você tem em casa, mas antes eu vou considerar o aspecto que provavelmente está incomodando vocês e eu não quero distrair ninguém com isso aqui. O que tem de errado nessa cena que vocês estão vendo aqui comigo? Olha o tanto de coisa. O que aquela sombrinha tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora, com o que nós estamos falando? O que essa extensão ali embaixo tem a ver? Eu deixei mais bagunçado assim, foi de propósito para vocês perceberem. Quem aqui no começo da aula ou no meio da aula se incomodou com algum desses itens que estão aqui atrás? Levanta a mão, por favor. Ó, já temos ali. Vocês se incomodaram, né? Provavelmente você pensou assim, gente, pra que isso? Como assim? O que esse cara tem? Que sem noção, alguma coisa nesse sentido. Ou pelo menos você olhou e falou assim, nossa, chamou a atenção. E se chamou a sua atenção, se você fizer isso, vai chamar a atenção do seu público também. Então nós vamos agora, primeiro, a roupa também, né?
Essa roupa é coerente com o que eu estou conversando aqui com vocês agora? Não. Ah, mas Uberlândia hoje é feriado, é aniversário de Uberlândia. Não importa. A partir do momento que eu estou aqui com vocês nessa reunião, eu tinha que estar, no mínimo, vestido adequado com o que está acontecendo. Então nós vamos começar resolvendo isso agora. Melhorou? Ó, roupinha, luzinha, já tá começando a ficar melhor, né? Tô parecendo com o Paulo Neto ali agora, tô quase bonito igual ele. Melhorou? Aí, tá vendo? Ó, já ficou melhor, certo? Mas ainda tem os fatores que estão incomodando. Mas essa não é a minha câmera oficial, a aula não está programada para acontecer dessa forma, com essa câmera. E agora eu vou mudar para a câmera que eu separei para de fato fazer a aula para vocês. Mas eu quero que antes você foque nisso, tá? Observe esse cenário, grava aí, olha bem, olha nos detalhes, firma no que você está vendo e está te distraindo. E agora eu vou te mostrar a minha câmera, de fato, que eu utilizo para esse tipo de situação. E agora? Melhorou? O que você acha? Agora eu queria te perguntar, olhando isso aqui, a gente conversando, vocês desculpem se eu olhar para o lado, é porque eu estou querendo ver vocês, tá? Porque está na outra tela ali, né? Olhando para o que você está vendo agora, se eu começasse com a mesma fala, falando sobre quem eu sou, o que eu faço, minha experiência, quem aqui teria coragem de contratar? Porque você viu coerência, certo? Então é muito importante a gente ter essa coerência no que a gente fala, tá? É muito importante a gente saber do que está falando e fazer, não só apontar o caminho, mas mostrar no caminho, tá? E o que acontece? Voltando agora no assunto da luz, pode ser que você fale assim, ah, mas eu não tenho essas luzes, eu não tenho isso tudo, né? Você tem, eu não tenho como gastar agora nisso. Sinceramente, investir é muito bom. Comprar equipamento de ponta é muito bom. Normalmente você vai ter facilidades, você vai ter, às vezes, aparência né, valoriza um pouco, você olha tudo arrumadinho, os fios tudo no lugar, tudo certinho, a mesa toda com nada sobressalente em cima. Mas tem hora que a gente tem que começar com o que a gente tem. E o que eu quero te dizer, a mensagem do nosso curso de imagem de propósito é o seguinte: você tem luz. Essa foi a nossa primeira aula na semana imagem de propósito. Eu quis dizer isso no sentido de que você tem o que repartir, você tem luz, Deus confiou algo em você. Mas eu também quis dizer isso no sentido de que na sua casa tem luz. Eu tenho certeza disso. Nem que seja a luz do seu celular, nem que seja a luz da sua TV, a luz do seu monitor, nem que seja um abajur. Tá? E é interessante que nós passamos por isso, né, Fábio? No começo, quando essa questão de pandemia começou e as pessoas precisaram de gravar vídeos e começar com algumas coisas, o que eu compro e tal. Uma das primeiras conversas que eu tive com o Fábio foi justamente essa, e não só com ele, com várias outras pessoas. Né? Eles me chamaram em chamadas de vídeo, me ajuda aqui, o que eu faço? E foi justamente assim que a gente desenvolveu. Eu falei, o que você tem aí na sua casa? Ah, não tem nada. Todo mundo começa falando que não tem nada. Aí começa a pergunta, você tem um abajur? Ah, um abajur eu tenho. Ou uma luminária de mesa, alguma coisa assim, uma luz de estudo? Ah, tenho. A mesa onde você vai gravar ali perto, tem um monitor, uma TV? Ah, tem uma TV logo aqui em cima, atrás da câmera. Ó, que legal. Tá? E na aula nós fomos demonstrando isso, na primeira aula que eu fiz da semana passada. Você pode usar esses elementos ao seu favor. Você pode ligar o abajur do lado, mais ou menos nesse ângulo, nesse sentido. Não ligue de baixo, tá? Para te mostrar aqui mais uma vez, a luz de baixo ela dá um aspecto sombrio, tenebroso, que nesse aspecto não é vantajoso. Eu vou ter que apagar de novo para você ver o efeito. Olha só. Iluminar de baixo não é o suficiente, tá bom? Essa luz tem que vir no ângulo certo. Ó. No mínimo aqui, um pouco acima, fica um pouco melhor. Muito acima eu já começo a ter sombra no olho, certo? A posição da luz conta muito. Então ache o ângulo certo, tá? Mas não de baixo. Essa sombra, essa luz, esse efeito de baixo não é legal. Então, preocupe com a sua luz, procure, eu tenho certeza que na sua casa você tem coisas para usar. E se você não tem, como eu disse, uma TV, um monitor, você vai lá e coloca uma imagem branca no fundo, uma imagem de uma tela da internet, um documento de texto, qualquer coisa que tenha uma tela branca, aumenta o brilho da sua TV, do seu monitor, e você já vai ter um bom resultado de luz. O seu monitor vira um grande painel de LED, se você coloca uma imagem branca nele. Pode ser até o monitor do seu notebook, se for o caso, desde que ele não venha de baixo, você levanta ele um pouquinho, certinho? Espero que essa dica seja útil para vocês também.
né? As TVs, como eu disse também, podem ser utilizadas se no seu ambiente tem alguma coisa nesse sentido. E você também pode usar elementos no fundo que tenha também, mais uma vez, coerência com o seu estilo de vida, com você, com o seu público, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que tem a ver um teclado na minha cena? Nada, tem a ver comigo. Eu gosto de música, como o Neto já comentou, a gente fazia parte de uma banda, eu toco na igreja desde os 12 anos de idade, é algo importante para mim, eu creio que não atrapalha em nada no cenário, não está comunicando nada negativo e fala um pouco de mim. Aqui também tem um cubo mágico com um Mario, né, que eu gosto também, né, o cubo mágico é algo que eu acho muito interessante, eu fiz um estudo referente a isso recente, acho bem legal, a ideia, o raciocínio do cubo mágico e o que ele simboliza também. Aqui tem livros de fotografia, tem um monitor de som, uma câmera antiga que eu uso às vezes para ilustrar algumas coisas. Então o meu cenário ele tem a ver comigo e de certa forma ele comunica com o que eu estou querendo dizer e não conflita. Isso é importante. Então você vai observar que quando você criar o seu cenário, você tem que criar um cenário da mesma forma que a gente está falando de coerência em relação ao que você comunica, né? Em relação ao que você fala, também o seu cenário comunica. O seu cenário transmite informação. É importante que também tenha coerência nisso. Isso. Bom, melhorou, não melhorou? Se a gente for olhar nesse aspecto agora, olha o tanto que está mais interessante essa aula, o tanto que simplesmente colocando outra camiseta, mudando minha luz, melhorando o ângulo da minha câmera, ou seja, eu não mudei os recursos. Eu continuo trabalhando com uma câmera, só que eu mudei a posição. Tá certo que aqui eu trabalhei com duas câmeras para poder mostrar, eu não ia mexer na hora. Mas a mesma câmera, eu troquei de camiseta, enquadrei melhor e trabalhei melhor a posição da luz, eu já tenho outro efeito. E é interessante também que a luz que está lá em cima no teto são duas luzes exatamente iguais às luzes que estão aqui do lado, para você entender que é questão de posicionamento, tá? Aquela luz do comecinho que eu mostrei, tá bom? Vamos para algumas dicas rápidas. Eu já falei algumas delas, que é a questão da iluminação. Procure, teste e crie. Procure, teste e crie de acordo com o que você tem, como eu disse, tá? Verifique. Eu tenho certeza que na sua casa tem alguma coisa. Ah, mesmo assim eu quero investir. Recomendo. Prefira as luzes suaves, como eu disse. Se você for usar luz no background, luz lá atrás fazendo efeito, pode ser. Cuidado para não distrair muito o seu público. Lembra que vocês se distraíram vendo ali o violão, o guarda-chuva, tomada, aquelas coisas que eu coloquei ali que não tem nada a ver? Não te distraiu? Então se você colocar uma luz piscando lá atrás, algo muito forte, né, muita cor, exagerado, com mais intensidade do que está na frente, isso também vai chamar a atenção do seu público. Isso pode em algum momento desconectar com o que você está dizendo. Ele sabe quando você está olhando para alguém vendo outra coisa? Então a pessoa às vezes está te olhando, em vez de prestar atenção no que você está falando, ela está vendo no fundo. Nossa, o que é aquilo lá? Aquela luz ali está chamando a atenção. E aí você vai perdendo essa conexão, você perde o aproveitamento do seu tempo em relação a essa comunicação. Tá? Escolha com cuidado o que mostrar, nós já acabamos de falar sobre isso. E por último, eu quero falar com vocês, ainda tem tempo, né, Neto? Está acabando? Já acabou? Por último, eu quero falar com vocês sobre ter um plano. Tá? Organize suas ideias. Às vezes a gente para gravar um vídeo e a gente grava 20 vezes a mesma coisa e parece que ainda não agrada. Organize direitinho o que você quer falar, o porquê, o tema, por onde você tem que passar. Planeje. Faz um roteiro. Tá? E se você tiver dificuldade, caso o seu vídeo seja muito técnico, precise de citar muitas coisas, não pode errar, às vezes não pode mudar a ordem, às vezes não pode pular nenhum item. Às vezes você tem um tempo determinado, esse vídeo tem que ser em 2 minutos, e em 2 minutos eu tenho que falar tudo que precisa, não posso esquecer de nada. E às vezes você está sofrendo com isso. Se você está gravando com o celular, tem um recurso muito fácil para você, que é o teleprompter. Se você não conhece, eu vou até te mostrar aqui. Tem vários aplicativos gratuitos de teleprompter. Tá? Eu optei por comprar um, por conta de... É muito barato, foi R$15,90, se eu não me engano. E ele dá recursos bem legais, então eu preferi comprar para ter mais liberdade em como usar. E o teleprompter nada mais é do que você ler o texto olhando para a câmera. Você posiciona o texto. Esse aqui é o aplicativo. Bom, para vocês verem eu vou ter que aumentar aqui na tela. Nano Teleprompter é o aplicativo em questão. Aqui eu tenho alguns exemplos de texto.
tá? Eu fiz uma reflexão sobre cubo mágico, tá lá no meu Instagram, e aqui foi o texto que eu li. Agora você sabe que esse texto eu fiz lendo, um segredinho nosso aqui. Vai lá e assiste esse vídeo no meu Instagram sobre cubo mágico, eu duvido que você vai perceber que ele foi lido. Mas ele foi 100% lido, porque eu não queria perder em nada e queria fazer naquele tempo específico. Então aqui eu tenho um texto, eu vou dar o play, eu escolho começar a flutuação nesse caso, dessa forma como eu vou usar, posicionar a câmera do jeito que eu quero gravar, horizontal ou vertical, ajusto o tamanho que eu quero, vocês estão conseguindo ver bem, então? E eu dou o play, eu vou acertar o foco aqui para vocês verem melhor. Esse aqui chama Nano Teleprompter. Olha lá, ó, e eu vou lendo certinho. Eu vou lendo olhando para a câmera. Observe que a câmera desse aparelho está aqui, então eu estou lendo olhando bem do lado. E eu vou lendo certinho e você não percebe que eu estou lendo. Entendeu? Nesse caso, essa aula eu não estou usando teleprompter. Obviamente, eu estou olhando para o lado, vou, ligo a luz, desligo, interajo e tal. Mas dependendo do que você for gravar, isso pode ser muito útil. iPhone também tem os seus, eu uso Android, mas iPhone também tem os seus apps de teleprompter. As lojas, seja Android, seja iOS, você vai ter teleprompter disponível gratuito e pago, tá? Normalmente o gratuito ele vai ter algumas limitações, mas normalmente você consegue usar muito bem o gratuito. O pago é porque realmente como eu ia usar bastante, poxa, R$15 não custa nada pelo que eu quero ter de recurso a mais. É uma dica muito interessante esse negócio, o teleprompter. Planeja direitinho e faz. Se você está gravando com câmera, existe o teleprompter físico. Eu também tenho ele, a gente usa profissionalmente em gravações, para aulas, para várias coisas, onde você coloca o texto certinho lá. Ele é uma plataforma que eu abro, a lente da câmera fica atrás do vidro, o vidro reflete o texto, mas o texto a lente não capta. Fica muito interessante. Então você olha para o vidro, é o que o pessoal usa em telejornal. Você olha para o vidro, lê o texto certinho, olhando direto para a lente. Fica muito bom. Isso para quem usa câmera. Mas eu acredito que a maioria de vocês aqui deve gravar com o celular. Já é só instalar o aplicativo e pronto. É muito útil. Você se planeja direitinho, dá os espaços, escolha a velocidade certa, marca, dá alguns enters a mais para ter um ponto de refúgio, um ponto de respiração. Né? É bom você também colocar texto como você fala. Eu, inclusive, quando eu vou escrever alguma coisa no teleprompter, eu não digito. Eu ativo o microfone do meu telefone para que ele reconheça a voz e converta em texto e vou falando mesmo a aula. Depois eu só ajusto os espaços. É muito prático, é muito bom. Você sabe do que eu estou falando, né? Ativa o microfone, faz isso virar texto quando você fala usando o microfone. Alguém aqui não sabe dessa ferramenta de usar o microfone para digitar? Levanta a mão, por favor. Todos sabem. Tem gente que não sabe, então eu vou mostrar. Seja em qualquer loja também, você pode fazer isso, tá? Então, vou mostrar aqui no telefone. Eu não pensei que ia usar o telefone tanto, senão eu teria compartilhado a tela do telefone com vocês. Vou criar um novo documento. Aqui tem um texto. Quando eu clico para digitar, automaticamente abre o teclado, certo? Em qualquer plataforma, em qualquer marca que seja. E aí você tem um microfone do lado. Esse microfone não é para gravar áudio igual no WhatsApp. Esse microfone é para converter a voz em texto. Então eu vou apertar lá. Olá, esse é um teste sobre gravação utilizando teleprompter. Viu lá? Olha o texto lá em cima. Então você fala, já vira... inclusive dá para vocês verem o reflexo. Olha lá, minha luz. Essa é minha luz, tá vendo? Duas lâmpadas simples com uma sombrinha. Então olha lá, o texto... Eu disse, virou texto. Eu vou administrar em enters, dando espaço para minha respiração. É importante você falar como você fala mesmo, não seja diferente, seja coerente. Não vai falar super formal, de um jeito que robótico, as pessoas vão perceber. Você tem que, até gíria você pode colocar nessa hora, jargões que você usa, forças de expressões que você está habituado a falar, coloca também, tá, no texto. E aí, depois é só dar o play, escolher a velocidade e ele conta lá o cronômetro e já roda na tela para eu poder gravar. Olá, esse é um teste de gravação utilizando teleprompter. Viu lá direitinho?
super, super tranquilo, útil, extremamente útil para você que vai gravar os seus vídeos e quer se comunicar bem. Tá? Bom, foi muito intenso, né? Acredito que você conseguiu entender bem o que eu quis dizer. Né? Quero agradecer a oportunidade para o Neto, para o Fábio, para o Fernando, para todos vocês que estão aqui. Privilégio poder repartir esse conteúdo com você. Espero que tenha feito sentido, que você tenha conseguido entender a importância disso. Só lembrando aqui, ó, imagina só, essa é a imagem que a gente tinha, com a luz que a gente tinha, com exceção da camiseta. Aqui é onde ninguém me contrata, com simples detalhes. Aqui eu já ganho o seu respeito. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos pela atenção. Thiago, nós temos duas perguntas aqui, eu acho que dá tempo de você responder elas de forma breve, são perguntas objetivas, mas é em relação a equipamento, né? Você bateu muito na tecla da importância de a gente fazer com os recursos que a gente tem, claro, sempre tentando explorar o melhor que a gente tem através desses recursos, né? Inclusive já quero deixar a dica aí para quem puder seguir o Thiago Mesquita nas redes sociais, porque ele posta muita coisa legal. Já vi até algumas campanhas publicitárias que você captou aí, fez toda a campanha usando os recursos do celular. Então isso prova pra gente que o que a gente tem na mão hoje é mais do que suficiente para produzir alguma coisa. Mas o pessoal está perguntando em relação ao equipamento que você usou aí hoje, se é um celular ou se é uma câmera profissional. Em relação à iluminação, luz branca ou luz amarela? Qual melhor? Qual é ideal? Enfim, nos passe aí esses dois pontos que eu tenho certeza que vai ajudar a gente a colocar em prática aqui mais rápido ainda. Tá. O curso todo que eu fiz gravado utilizando o celular, porque como o tema era utilize o que você tem em casa, então eu não quis ser incoerente. De falar assim, você pode fazer com o que você tem, e eu vou e uso o meu melhor de tudo que eu tenho de forma profissional e falo, você também consegue com o que você tem. Isso seria incoerente, né? Então, eu fiz o curso todo gravando com celular, gravando com as luzes caseiras, usando lá no exemplo, a gente fez isso na casa da minha mãe, porque ela precisava de gravar um vídeo, e eu fui lá para ajudar ela a montar essa cena, aproveitei e criei uma aula. Então a gente fez tudo com o que tinha lá e ficou muito legal. Agora, o curso não está disponível mais, ele ficou gratuito semana passada, nós estamos organizando esse material, ele vai vir de forma mais completa. Ele saiu do ar ontem. Mas você consegue ver a aula de abertura, você consegue ver a chamada desse curso que foi feita no celular. Então dá para você ver do que eu estou falando. Agora, nesse momento, essa câmera que eu estou usando é uma câmera profissional, uma câmera da Fuji. Eu utilizo Fuji, eu tenho Fuji X-T2, X-T3 e X-T30, para quem perguntou. Agora eu estou usando a X-T2, para esse tipo de uso, X-T2 e X-T3 não tem diferença nenhuma, mas é uma câmera profissional sim, até por isso você consegue perceber um pouco de desfoque lá atrás, né, por questão da ótica dessa câmera. Mas esse conceito se aplicaria perfeitamente ao celular. Tá? Muitas vezes eu utilizo sim o celular. Por que eu não estou usando o celular especificamente agora? Porque eu quis colocar essa interação de poder acrescentar aqui o slide, acrescentar imagens. E aí para fazer isso, tive que usar a câmera ligada num software que eu estou utilizando para fazer esses cortes. Mas com o celular você consegue sim. Luz quente ou luz fria? Relativo e também um pouco de gosto. A luz muito azul não acho legal, a luz muito amarela também não acho legal. Eu acho que o meio termo é bacana. Se você tem uma muito azul e muito amarela, coloca as duas juntos que elas fazem o equilíbrio. Tá? Se você coloca uma do lado da outra bem juntinho, você recebe o resultado que é a soma dessas duas. Tá? Eu particularmente gosto muito de luzes na casa dos 4.000 a 6.000 kelvins. Tá? Toda luz tem uma temperatura. Se você for pegar lá, a luz na sua casa tem isso. Você olha, no rodapé dela tem uma marcação de temperatura. Não só se ela é fria ou se ela é quente, mas tem lá a temperatura de 3.000, 2.500, 3.000, 6.000, 7.000 kelvins. No meio do caminho você tem uma luz mais ou menos equilibrada nesse sentido. Eu gosto dessa luz que está aqui agora. Eu poderia regular isso na câmera, tá? Eu poderia. Aí se você fala assim, não, mas eu só tenho essa luz. Você pode regular isso na câmera selecionando os modos de luz na sua câmera. Os celulares, muitos também dão essa opção, tá? Você tira do modo de luz automático. Vou mostrar para vocês também. Tá. Então olha aqui. Aqui é a câmera do meu celular.
eu vou no modo profissional no caso dessa câmera. Aí aqui eu tenho um item que chama WB, tá? Esse WB, você tem ele na maioria das câmeras. O que significa isso? Significa White Balance, tá? Que é o balanço de branco. Se eu clico nele, aqui ó, eu tenho uma temperatura. Ó, tá no automático e ele entendeu que está em 5.800 mais ou menos. Eu vou tirar o automático. Vocês estão conseguindo ver? Então, aí eu vou mexer aqui agora. Ó, amarelou, azulou. Então, às vezes, você tem uma luz com uma determinada temperatura, mas você consegue corrigir via software, compensando essa variação dessa cor. Lembrando que Instagram, para transmissão direta de live, essas coisas assim, você não vai ter esses recursos utilizando o celular. Tá? O Instagram vai ser bem básico nesse sentido, não vai deixar você mexer cor, não vai deixar você mexer muitas regulagens em relação a outros programas, outras gravações que você vai fazer. Agora, se você for gravar uma aula com o seu celular, gravar para depois transmitir, né, aí sim você consegue ter todos esses controles, porque você pode usar o software de câmera do seu celular. Meu irmão, quero te agradecer mais uma vez, obrigado pelo seu cuidado aí, sua disposição em contribuir, dicas muito relevantes, práticas, né? Principalmente, acho que esse foi o grande ponto aqui, o pessoal interagiu, todo mundo viu que é possível a gente fazer com o que a gente tem em mãos ali. Eu mesmo já estou levando para casa essa dica do teleprompter, porque eu confesso que às vezes para gravar o vídeo, já até mandei print aqui para os amigos, às vezes eu preciso gravar 30 vezes para poder sair o texto do jeito que eu gostaria de sair, e eu tenho certeza que essa ferramenta vai me ajudar bastante agora. Muito obrigado por essa disposição. Pessoal, quem quiser acompanhar mais, se aprofundar mais, o Thiago inclusive está com um curso, né, imagem e propósito, então isso é muito relevante, vale muito a pena a gente aprofundar nisso aí, é algo que cada vez a gente vai precisar mais desses recursos. Obrigado a todos que estiveram aqui hoje presentes, que marcaram presença, eu espero que assim como para mim tenha contribuído para vocês, e vamos colocar a mão na massa, vamos sair da nossa zona de conforto, aprender aí a posicionar a nossa imagem de forma coerente, como o Thiago falou, nas redes sociais, né? E causar o impacto que a gente quer causar com verdade, com transparência, gerando valor e propósito através aí dessas ferramentas. Uma boa noite a todos, obrigado e fiquem com Deus.